Você lembra do confisco da poupança que aconteceu durante o governo Collor? Por incrível que pareça, existe um projeto de lei que pode ser votado hoje pela Câmara dos Deputados, que é claramente inspirado naquela ideia absurda. A gente vai discutir sobre isso hoje com o nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Bom dia, Magno. Bom dia, mano. Bom dia a todo mundo. Pois é, quer entender melhor esse absurdo? Então veja o Livros de Notícia de hoje, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Desde o início dessa crise, a gente tem acompanhado aqui no Livros de Notícia diversos projetos de lei que surgem para tentar lidar com os diferentes aspectos dessa crise grave que acomete o Brasil. Entre eles, tem alguns projetos que são muito ruins, mas esse talvez seja o campeão em ruindade. Trata-se do projeto de lei complementar 34 de 2020, que institui o chamado empréstimo compulsório. Magno, o que diabos é isso? Bem, segundo o PL 34, o empréstimo compulsório seria um percentual do lucro das empresas auferido no exercício anterior, no caso em 2019, ao qual o Estado, por direito divino, teria acesso, teria a possibilidade de se apropriar com a promessa de devolver com alguma correção no futuro. Então, da forma como está colocada no PL 34, empresas com patrimônio maior do que R$ 1 bilhão seriam obrigadas a disponibilizar para o Tesouro 10% do lucro que obtiveram em 2019, para que, enfim, o Estado lide com a emergência, o Estado use da forma que achar necessário, com a promessa de ter esses recursos devolvidos em até 4 meses, com as devidas correções. Quem está nos ouvindo pode agora pensar, mas então vocês estão defendendo que não devem ser as grandes empresas e seus lucros exorbitantes que devem pagar pela conta dessa crise. Por que esse raciocínio está errado? Está errado de várias formas. Primeiro, que a maioria das grandes empresas não tem lucros exorbitantes. Em segundo lugar, que as empresas não são só pagadoras de impostos. A função social de uma empresa vai muito além de pagar impostos, e a necessidade de que a gente mantenha as empresas vivas e saudáveis tem alguns objetivos que vão além de defender as bilionárias empresas. As empresas provêm produtos e serviços para a sociedade brasileira, elas vivem dos produtos e serviços que nos oferecem, e seu sucesso depende maciçamente da qualidade desses produtos e do quão atraentes eles são para nós, consumidores. Em segundo lugar, as empresas são, majoritariamente, e a parte social dela também serve como empregadores. Então, se nós estamos todos preocupados com a crise, se trabalhadores estão preocupados com a crise, é importante que os trabalhadores se lembrem também, aqueles que se julgam defensores dos trabalhadores, eu imagino que desejam que os trabalhadores tenham vagas de trabalho, postos de trabalho, aos quais voltarão depois da crise. Então, a gente precisa pensar nisso também. Olha, e é uma preocupação de todo mundo. O próprio governo recentemente lançou medidas para fornecer crédito, para prorrogar prazos de pagamento de impostos, porque estamos todos preocupados com um quadro em que boa parte das empresas, se não a maioria absoluta das empresas, está com receita quase zero, algumas com empresas com receitas zeradas, e precisam sobreviver, precisam cumprir certos compromissos, seja com aluguel, seja com telefone, luz, seja com folha de pagamento, seja com impostos. As contas continuam a chegar para essas empresas, sendo que a receita está muito menor do que em tempos normais. Em terceiro lugar, tem a questão da segurança jurídica. O governo, o Estado, não pode chegar por conta de uma ideia de um legislador, não pode chegar com uma conta na porta de uma empresa, de um empreendedor, de um contribuinte,
não pode chegar com uma conta lá do nada e dizer, olha, você me deve tanto por 2019. Quanto você ganhou em 2019? Ah, ganhei tanto, então você me deve aqui agora. Vamos aí, me paga. Não, mas depois eu te devolvo. Não, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de previsibilidade, a gente precisa de segurança jurídica para aqueles que desejam empreender no Brasil, aqueles que desejam manter seus empreendimentos no Brasil e para todo mundo que paga impostos no Brasil, a gente precisa de certas proteções para que não corramos o risco de ter alguém batendo na nossa porta no dia seguinte com uma conta e dizer que nós devemos pagar agora porque o Estado se encontra numa emergência. Em outras palavras, a gente poderia até falar sobre uma reforma tributária que eventualmente aumentasse os impostos sobre grandes empresas, mas definitivamente não pode ser uma vontade divina que sai do nada e que é relativa ao passado, né? Então, não tem nem como se planejar para nada. É uma coisa. É claro que a questão da carga tributária, da forma como tributos são cobrados, da justiça dos tributos, é uma coisa que a gente pode discutir. A gente discute isso diariamente no Livres. O debate público brasileiro está bastante fértil para esse tipo de opinião antes da quarentena, antes do Covid chegar ao Brasil. A gente estava discutindo reforma tributária. A gente pode ter essa discussão. Não é porque eu acho que a carga tributária no Brasil já é excessiva que eu vou recusar o debate sobre impostos no Brasil. A gente pode ter essa conversa. Agora, o que a gente precisa é ter critérios mínimos para começar a debater essa questão. O que a gente não pode é chegar com uma proposta agora, para ser paga agora, referente a renda já obtida, a lucros já obtidos, já investidos, já gastos, já distribuídos, não importa. A gente não pode chegar de uma hora para outra com uma conta para o pagador de impostos cobrir. Me parece que é uma política tributária feita aos empurrões, feita na emergência, e o Estado não pode se organizar assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, é uma temeridade que o parlamento brasileiro esteja se dispondo a examinar uma proposta dessa, uma temeridade que essa proposta tenha chances reais de passar, e é necessário que sociedade civil, que empresários, que todo mundo se mobilize para jogar a luz sobre essa proposta, para resistir a essa proposta, porque hoje são as grandes empresas, amanhã são as médias, depois de amanhã são as pequenas, e no outro dia podem ser os indivíduos. A criatividade do legislador, se não forem impostas barreiras, se não forem impostos freios, essa criatividade pode chegar a distâncias não previstas, como a gente já viu no nosso tempo de vida. Nós que estávamos vivos já em 1990, sabemos até onde o Estado pode chegar na sua ânsia de resolver um problema de curto prazo, colocando em risco a organização da sociedade brasileira no longo prazo. E eu acho que aí tem uma questão de fundo, Magno, que vale a gente aprofundar, né? Porque a gente está falando sobre, no fim das contas, a forma como o Estado brasileiro se relaciona com a sociedade brasileira, né? Então, a ideia de que se pode que se pode do nada impor uma obrigação relativa a questões do passado, que sabe-se lá cada contribuinte o que já fez com esse recurso, afinal de contas não havia aquela obrigação prévia, é uma ideia meio absolutista, né? É uma coisa que remonta a um Estado que não serve à sociedade, mas que se serve da sociedade. É isso, e é também um pensamento muito estreito, né? Primeiro, a gente defende que essa pena, porque é uma penalidade, você chega alguém e fala, olha, me dá tanto do seu lucro do ano passado agora. É uma penalidade, é uma multa, não é nada, não é parte do acordo, não é parte do contrato social, não tem previsibilidade, não tem nada. É só chegar e pedir e dar o seu dinheiro que você obteve no ano passado agora. Isso analisar isso como um avanço é um raciocínio muito estreito, porque hoje são as empresas bilionárias. Então, bem, eu não tenho nenhuma empresa bilionária, você não tem uma empresa bilionária, então não pega nada. Amanhã eles vão descendo, escolhem outro alvo, e aí também não sou eu, nem é você, então seguimos adiante. E a gente vai assim,
tentando tapar o buraco, um eventual buraco onde a gente queira jogar mais recursos, sempre torcendo para que a próxima vítima não seja um de nós. E não é assim. Não pode o Estado e os administradores do Estado, os legisladores, aqueles que são responsáveis pela estrutura estatal, precisam ter um mínimo de responsabilidade. Não pode sair por aí escolhendo alvos, porque é um pensamento que só vê até as suas consequências até amanhã. É um pensamento como um jogador de xadrez que só consegue prever a próxima jogada do adversário e não prevê 3, 4 jogadas adiante. Hoje a gente pode chegar e pegar as empresas bilionárias, mas a gente esquece que as empresas bilionárias são outras coisas além de empresas bilionárias. São provedoras de bens e serviços, são empregadores, são pagadoras de imposto. Se a gente quer recuperar a economia quando a crise passar, alguém precisa ter caixa para investir, né? Alguém precisará estar vivo para fornecer bens, serviços, fornecer empregos. A gente não pode usar como justificativa a situação de emergência para tentar falir todo mundo. E aí, no final das contas, o único ente não falido da sociedade brasileira ser o Estado. Não vai acontecer. Olha, a gente vai falir todo mundo e vai falir ainda mais o Estado. O Estado brasileiro é altamente deficitário. Esse ano vai bater recorde de déficit. E agora a gente está tentando falir também quem conseguir sair vivo dessa onda horrível, dessa situação de crise financeira, de crise sanitária que ninguém desejaria. A gente não pode sair por aí procurando quem ainda está vivo para tentar matar. Não é assim que a gente vai salvar o Estado brasileiro da falência. Trazer todo mundo para a falência não é uma forma de ajudar ninguém. Eu queria chamar a atenção para um ponto que você tratou que eu acho que é fundamental. É o fato de que o Estado brasileiro, ao mesmo tempo em que está pedindo um esforço por parte da sociedade, que fala em trazer um tributo que é mais do que um tributo, é praticamente um roubo, porque é uma coisa extorsiva que fala do passado, sem fazer nenhum exercício de olhar para si mesmo, de tentar enxugar o setor público e ver que tipo de corte de gasto é possível ser feito, né? Então, a sociedade paga toda a conta e o setor público é incapaz de cortar 1 miligrama dos seus gastos, né? Isso é surreal. Aqui não se trata da discussão se impostos são intrinsecamente legítimos ou se impostos são necessariamente roubos. Importa aqui a distinção entre um Estado razoavelmente democrático e um Estado em que há alguém com poder absoluto que decide discricionariamente, olha, vamos nos apropriar disso aqui, vamos nos apropriar daquilo ali, eu estou precisando disso, então me dá aqui, estou precisando daquilo, então me dá aqui. Então, existe a necessidade de um pouco de previsibilidade, de regras, de freios ao poder do legislador, de freios ao poder do poder executivo. E o que a gente precisa entender aqui é que, se o esforço é de toda a sociedade, a gente não pode só olhar para a necessidade de um lado da sociedade e tentar fazer com que todos os lados paguem a conta. A gente precisa ainda ver do lado do Estado brasileiro, e aí dos 3 poderes, a gente precisa ver alguma demonstração de esforço. A gente precisa ver o Poder Judiciário trazer os seus salários para baixo do teto, que é uma vergonha. Se existe um teto constitucional, um dos poderes da República não pode se abster de seguir o teto constitucional dos salários. Não pode ter... Ainda mais aquele que deveria fazer a lei ser cumprida, né? Exato, ainda mais sendo o descumpridor do teto constitucional ser o Poder Judiciário, que torna essa situação ainda mais absurda. É claro que ninguém acha que todo o déficit das contas públicas hoje, de 2020, no Brasil, pode ser coberto por um corte de 10%, 20% no salário dos parlamentares. O que a gente está tratando é de exemplos. Nós estamos tendo trabalhadores da iniciativa privada tendo seus salários cortados diariamente. Nós temos um governo que propôs, com justiça, eu devo dizer, que a possibilidade de que contratos de trabalho sejam suspensos, na tentativa de fazer com que todo mundo, os empregadores, não quebrem e abra a possibilidade de haver uma negociação para redução de salários entre empregadores e empregados.
Porém, a gente não vê nenhuma medida similar ou nada que seja nem simbólica por parte do serviço público, da máquina pública ou do executivo, do legislativo e do judiciário brasileiro. Então, é um absurdo a gente ter propostas para fazer com que os trabalhadores da iniciativa privada recebam cortes em seus salários e termos membros do Poder Judiciário recebendo 60, 70 mil reais por mês, 2, 3 vezes o teto constitucional, sem que nada aconteça. Não termos nenhuma ação, nem mesmo simbólica, por parte do parlamento, não termos ações por parte dos governadores. Isso é muito feio, é muito ruim. Parece que nós convocamos a sociedade para fazer esse esforço comum, mas aí a gente escolhe uma casta que deverá ser protegida. Me lembra um pouco a discussão sobre a reforma da Previdência, quando a gente pregava que a reforma da Previdência devia ser um esforço da sociedade, um esforço coletivo para dar mais previsibilidade ao fundo previdenciário, a dar mais expectativa de sobrevivência para a Previdência Pública brasileira, e no final escolhemos algumas categorias, escolhemos os militares, por exemplo, como isentos desse esforço. Então, é um sinal muito ruim que a gente passa para a sociedade brasileira, que o poder público brasileiro passa para aqueles que o sustentam. E é uma espécie de ideal antirrepublicano, né? Como se a lei não devesse ser igual para todos e como se o setor público pudesse ser uma ilha desconectada da realidade social do país, né? Eu acho que tem um dado muito interessante que é importante a gente trazer do que aconteceu no Brasil entre 2011 e 2015, porque durante o governo Dilma, enquanto o consumo das famílias brasileiras caiu, o consumo, os gastos do governo em todos os níveis foi expandido em mais de 4%, ou seja, é realmente isso, é uma ilha desconectada da realidade. Enquanto todos nós temos que pagar, sentir no bolso o corte da nossa capacidade de renda, da nossa riqueza, o Estado e o setor público fiquem encastelados, mantendo e expandindo seus gastos. Então, a gente não pode aceitar, como sociedade, esse tipo de dinâmica. A gente precisa pressionar o Congresso, pressionar os nossos deputados para barrarem esse absurdo que, muito provavelmente, vai ser votado hoje na sessão virtual da Câmara dos Deputados. Portanto, pressione o seu parlamentar. O Livros produziu uma nota técnica assinada, coordenada por Magno, que está aqui com a gente, e você deve enviar essa nota para o seu parlamentar. Basta entrar no nosso site, eusolivros.org. Lá você vê os aspectos técnicos dessa justificativa e envie para o seu parlamentar para cobrá-lo uma posição. A gente não pode assistir passivamente ao Estado brasileiro se comportando como uma casta absolutista, aristocrática, que impõe os seus desejos sobre o povo brasileiro. Mano, e a gente está fazendo a distribuição dessa nota por WhatsApp, então é importante que as pessoas, se tiverem acesso ao PDF, baixarem, passarem para os seus contatos. É uma mobilização que parece ser boba, mas vale lembrar que hoje, nas sessões remotas, o Congresso Nacional está deliberando basicamente por acordo. Então, há muita troca de mensagens entre os parlamentares, há muita troca de mensagem entre o pessoal, os deputados que vão deliberar. Então, é importante a gente mandar essas mensagens para eles, porque é assim que eles estão decidindo. Não está havendo debates no Congresso Nacional da forma tradicional. Os parlamentares não estão se encontrando. Então, é importante que a gente obtenha documentos desse tipo e passe adiante para que eles consigam chegar em quanto mais pessoas possíveis, para termos mais pessoas do nosso lado fazendo pressão também. A gente pode botar o link para a nota aqui embaixo na descrição do vídeo para ficar mais fácil para você aí que está nos assistindo encontrar o documento. É isso aí. Magno, muito obrigado por essa conversa. Obrigado, mano. Um abraço, pessoal. Esse foi o Livros de Notícia de hoje. Faça a sua parte, pressione o seu parlamentar. A gente não pode deixar que a liberdade seja massacrada hoje mais uma vez. A gente precisa manter os nossos
direitos e a nossa liberdade intactos, porque, como o Magno falou ao longo do programa, hoje são as grandes empresas, mas amanhã também pode ser você, também é o contribuinte. É um tipo de lógica que a gente não pode aceitar que seja aberta uma prerrogativa. Portanto, compartilhe com seus amigos, dê o like nesse vídeo, é importante para a gente fazer com que o YouTube nos ajude a impulsionar e levar esse vídeo para mais pessoas assistirem. Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros traz sempre conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E hoje à noite, às 19 horas, a gente tem uma estreia aqui no canal do Livres. O nosso diretor executivo, Paulo Gontijo, agora vai comandar um programa, um bate-papo ao vivo, com dicas para os empreendedores brasileiros que são tão sofridos e precisam superar essa crise. Esses batalhadores vão ter agora a nossa companhia semanal, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Gontijo vai estar sempre com algum convidado especial, tirando dicas e ajudando a encontrar soluções para os problemas dos empreendedores brasileiros. Então, não perca, ative o sininho para não perder as notificações, e é isso. Obrigado e até a próxima.